E aí, pessoal, estamos começando mais um episódio. Tô aqui com o Vinícius. Fala, pessoal. Meu nome é André Mesquita e hoje a gente vai falar sobre um tema que é extremamente importante para todos nós, tanto na área profissional como pessoal, que é o objetivo nosso aqui, né, Vinícius? Qual que é o teu, Vinícius? Aí. Hoje vamos aí explorar o tema simples, porém muito complexo, né, no dia a dia, e que ele pode romper várias fronteiras aí. É uma verdadeira arte, né? Uma verdadeira arte. A arte de fazer pergunta. Então esse é o nosso tema de hoje, para a gente abordar e explorar essa questão. Afinal, a pergunta, acho que é o segredo de tudo e obstáculo. Acho que um dos principais obstáculos hoje, hein, André? Tudo está no alcance de uma pergunta, né? Tudo que a gente quer, busca, tá no alcance de fazer a pergunta certa. Eu tenho uma pergunta para fazer para a audiência. Posso fazer? Pode fazer, manda aí. Você já está inscrito aqui no canal? Se você não está inscrito ainda, se inscreve aqui, que a gente está postando conteúdo semanalmente. A gente está acertando a frequência de postagem, mas se inscreve aqui para você acompanhar conteúdos de desenvolvimento pessoal, alta performance, empreendedorismo, o que mais? Puta, um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo que vai envolver no seu crescimento como pessoa, como profissional. Então, se inscreve aqui, ó, e já vai compartilhando o canal com seus amigos, o pessoal do trabalho, enfim, no grupo. Então, vamos lá, né? E o que acontece com quem não se inscrever, André? Com quem, olha só, o que acontece com quem não se inscrever? Não vai ter o acesso liberado. Não vai ter o acesso liberado, vai ter o acesso bloqueado e vai fazer as piores perguntas da vida. Vai saber fazer pergunta. Bom, eu acho que para começar é legal a gente, antes da gente ir no ponto que todo mundo quer, no ponto positivo, a gente tem que falar dos problemas, né? O que você acha que acarreta na vida das pessoas não saber fazer perguntas? Porque as pessoas acham que sabem fazer perguntas. Tá. Eu acho que tudo começa naquele ponto de, antes da pessoa fazer pergunta, ela tem que saber qual é o objetivo dela, o que realmente, ela tem que ter muita clareza no que realmente ela quer. Sim. E como que você vai fazer uma pergunta boa se você nem sabe de forma clara o que você busca? Tem um objetivo, né? Um propósito. Exato. Então, assim, primeiro você tem que saber o que você quer como resultado, vamos chamar assim, né? Eu quero a pergunta, por exemplo, assim, que a gente assiste muito, né? Daí uma pessoa pega e fala assim, alguém tem uma pergunta, o que acontece? Silêncio normalmente. Porque a pessoa, ela tem 1001 perguntas na cabeça, dúvida, só que ela não sabe nem onde que ela quer chegar, então ela não consegue desenvolver uma pergunta. Então acho que é aí que é o grande problema. Isso que você está falando, eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo, inclusive. Eu estava num evento de networking e eu estava bem, assim, envolvido, ativo lá no evento e tal. E aí eu fui feito uma pergunta, essa pergunta que você fez aí. Alguém tem alguma pergunta? Na verdade, perguntaram para mim sobre algo que eu sabia, o que eu já tinha feito e tal. E eu sabia de muitas coisas. Só que na hora que a pergunta veio para mim, eu não consegui falar sobre o que eu tinha de conhecimento. Não é que eu não sabia, não vendeu um branco. Então, eu acho que estar preparado para responder também é muito importante para fazer perguntas. Por exemplo, uma outra coisa, quando a gente vai em eventos, né? Tem que ter em mente já o que você quer perguntar. Mesmo que você não saiba, porque chega lá na hora, você perde oportunidades. Sim, porque se você está lá assistindo sem um objetivo, né? Eu acho que isso é o legal, né? Quando você vai em um ambiente, independente de onde seja, né? Qual é o objetivo? Você refletir assim, putz, qual é o objetivo de eu estar aqui? Ou o que eu estou buscando? Se você tiver isso definido, você já consegue fazer qualquer tipo de pergunta. E aí não existe pergunta, né? Muitas vezes fala assim, viu, eu vou fazer uma pergunta boba, tá? Me desculpe pela pergunta boba. E aqui, o ponto é que não existe pergunta boba. Né? Boba, pode ser boba para quem já tem um conhecimento sobre o tema. Mas às vezes a gente fala assim, caso seja uma pergunta fraca, eu vou classificá-la como boba. Mas na verdade vai ter muitas pessoas com a mesma dúvida, sem a coragem de perguntar porque está julgando que é uma pergunta boba.
E muitas vezes essa pergunta boba, ela abrange mais conteúdo ou mais pessoas do que uma pergunta muito complexa e inteligente, que aí vai estar restrito o público que vai estar nesse patamar da pergunta. Uhum. Então, às vezes, a pergunta boba ela é mais popular, uma pergunta popular ela abrange mais pessoas. E é engraçado que quando essa pessoa tá no evento, ou às vezes no próprio WhatsApp, tem uma pessoa que tem conhecimento, será que eu pergunto, será que eu não pergunto? No caso de evento, por exemplo, ou no caso de conteúdo assim, de vídeo, às vezes as pessoas não perguntam, porque acham, o que vão achar de mim? O próprio julgamento. Só que as outras pessoas querem perguntar aquilo também. Exato. Então, entra a questão da atitude. E o problema de não saber fazer a pergunta, mesmo que seja uma pergunta boba, é que você vai perder oportunidades. Você vai perder, de repente, um direcionamento que você não tinha. Ou que você estava buscando. E um ponto que tem, André, é aquela questão, né? Aí vem a arte de fazer a pergunta. Uhum. Então a gente tem que estruturar. A pergunta ela tem que ser curta, Sim. prática, clara e objetiva. Então pode ver que é comum, a hora que abre para uma pessoa fazer uma pergunta, ela quer contextualizar, e aí ela vem lá, porque na minha infância, puta, viu, peraí, já matou, já acabou, capô. Até a pessoa, ela quer contar todo o contexto, ou seja, ela quer se justificar para a pergunta que vai fazer. Aí ferrou. Aí é o como perguntar também, né? Exato, então assim, ninguém tá ali para querer conhecer a sua história, por que você tá com dúvida nisso, não. A questão é, pergunte. Não dê satisfação do porquê que você está querendo perguntar. É uma necessidade de aprovação. Exato. Que as pessoas têm. É isso aí. É necessidade de aprovação para você estar perguntando isso. Você quer justificar. Então, a arte de fazer pergunta, eu acho que mata nisso. Então, tá bom, André. Qual que é a arte de fazer uma pergunta? Nós vamos estruturar. Até para fazer pergunta existe processo, né? Você tem. Então, tem sim, existe, né? A estrutura para se fazer uma boa pergunta. Acho que agora a gente pode entrar no ponto aqui, né, das dicas, assim, de como fazer pergunta. Tem dois tipos de pergunta que a gente pode fazer, não sei se você sabe demais, mas que eu sei que tem as perguntas abertas e as perguntas fechadas, né? Bom, tem pessoas que invertem, chamam de pergunta fechada, que é pergunta aberta, enfim. O que é pergunta fechada para mim? É você perguntar a uma pessoa, fulano, você gosta de bolo? A pessoa vai falar, sim, não, gosto. É uma pergunta fechada, não vai ter uma continuidade. Então, tem um momento certo para fazer as perguntas fechadas. E as perguntas abertas? O que seria uma pergunta aberta? Seria, quantas vezes você... Eu acho que isso até seria pergunta fechada também. Quantas vezes você já fez tal coisa? Mas aí vai fazer a pessoa pensar, né? Já fiz 3 vezes, 4 vezes. Tudo bem. Uma pergunta mais aberta seria, como fazer XYZ? É uma pergunta aberta que leva a pessoa para uma linha de raciocínio. O que você... Vamos pensar, até vamos travar uma parte, mas uma pergunta mais popular aí, né? Até mesmo o exemplo do bolo, né? André, você gosta de bolo? Assim ou não? Você vai responder o sim. É uma forma, como que eu posso perguntar isso de forma aberta? André, quais são suas preferências de bolo? Você vai ter que me proporcionar alguma coisa a mais. Vai ter que buscar lá na memória. Não vai ser só assim, vamos lá. Se você não estiver conectado na conversa, já era. Sim. Você vai se perder até. Agora, a outra é, André, você gosta de bolo? Não. Sim, gosto. Só que aí entra um outro porém. Tá, aí eu acho que é uma chave para poder solucionar a questão da resposta fechada. Mas aí tem um problema também. Você gosta de bolo? Não. Por que você não gosta de bolo? Aí a pessoa fala, porque eu não gosto, tudo bem. Mas o que te levou a não gostar de bolo? Exato, então você vai casando com uma série de questionamentos, né? Sim. De perguntas mais amplas, aprofundando. Exato. E a pergunta, ela tá em tudo, né? Então, vamos lá. A gente até usou aqui exemplo bem pequeno, né? Que está no dia a dia. Mas isso, a importância da pergunta, ela está no meio empresarial, no meio dos estudos, no relacionamento, em tudo. Faz parte de uma boa comunicação
ser feita uma boa pergunta. Sim. Então, muitas pessoas, elas não conseguem estruturar a pergunta e aí ela não chega no objetivo dela. Ou nem ela mesma sabe o objetivo que ela quer também. Uhum. Então, ela não sabe perguntar por causa disso. Então, muitas vezes, a pessoa, ela quer o resultado. Mas ela não sabe o como chegar no resultado. Então, ela não sabe nem sequer perguntar. Ou assim, eu tenho muito claro... Tá, vou usar você como exemplo. Tá, né? Eu tenho muito claro que eu quero ter a parte de mercado digital de sucesso. Beleza. André, como que eu tenho um mercado digital de sucesso? Não tem como você me responder isso. Isso daí é muito bom você falar, porque tem essa questão das perguntas abertas demais, generais demais. Então, tem esse ponto, você tem que saber o que você quer primeiro. Não adianta, eu estou indo lá na última etapa da pergunta. Isso. Sendo que tem perguntas antes. Então, assim, não tem como eu fazer essa pergunta para você, para não ficar sem resposta, vai responder que não vai me agregar. Uhum. Por quê? Porque, putz, eu acelerei demais, eu passei a etapa. Então, assim, não adianta, mas é a única oportunidade. Então, beleza, estruture melhor a pergunta. Então, seja o objetivo. Olha, André, eu trabalho no mercado de finanças, eu busco o mercado empresarial. O que você tem na sua visão que seria uma estratégia para que eu tenha sucesso no mercado digital? Opa, mudou a pergunta. Especificidade, né? Exato. Então, aí você consegue, com a sua experiência, me dar um retorno, né, com mais eficiência. E eu perguntei quanto tempo eu demorei para fazer a pergunta. 5, 10 segundos? Por aí. Então, eu não fiquei contando história, não já foi direto ao ponto. Já acabou. E a pergunta bem formulada. Olha, é isso, isso, isso. Pronto. Do que simplesmente ir lá na última etapa, só, André, eu busco sucesso no mercado digital. Fala, mas tá, você quer fazer dancinha de TikTok? O que você quer? O que você faz da vida? Você faz o quê? Eu acho que aí a pessoa teria que falar o seguinte: eu quero ter sucesso no mercado digital. Por onde que eu começo? Sim, exato. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer ainda é amplo também. É amplo, mas por onde eu começo? Aí você já viu que já deu um norte, né? O que você está buscando? Você está buscando ter um mercado digital, mas na etapa de como começar. Né? Então, porque a hora que eu falo assim, eu quero ter sucesso no mercado digital, você vai falar assim, todo mundo quer. Exato. Vai falar. Então, assim, que estágio que tá, qual o que você já fez. Exato. Então, assim, só que você tem que passar de uma forma muito rápida, né? Porque senão você vai cair no contar historinha. E a fazer perguntas, ela tanto ajuda a pessoa que está buscando um problema, quanto quem quer vender. E agora, pensa só, vamos lá, a pessoa que está buscando um problema. Imagina ela estar de frente com um mentor. Ela tem que saber o que vai perguntar pro cara. Então, tem que começar pelo mais básico para poder ir se aprofundando com base nas respostas. E eu acho que se a pessoa não tiver, no momento ali, caneta e papel para ir anotando, entendendo o raciocínio, tendo paciência também, porque às vezes a mente não, como a gente estava falando, a mente não vai entregar na hora aquilo que você quer. Então, ter um pouquinho de calma, respirar ali no momento que você está de frente com uma pessoa, refletir sobre o que você quer fazer e fazendo perguntas simples até você conseguir chegar no ponto que você está buscando. Então, como que a gente falou sobre os problemas de não saber fazer perguntas. Um problema é você perde a oportunidade. Isso. Outro problema é você não vai ter a resposta desejada. Não vai ter a resposta desejada. Você deixa de buscar uma informação que talvez vai te dar um direcionamento, além da resposta desejada, né, vai te dar um direcionamento. E os benefícios de saber fazer pergunta. Primeiro, a gente tem que errar primeiro. Tem que começar fazendo as perguntas idiotas. A primeira etapa é quebrar a barreira de se expor. Sim. Acho que é isso. Sim. Acho que esse é o maior obstáculo. Inclusive tem um estudo, né, que é o maior medo das pessoas falar em público. Né? Exatamente. Então, primeiro já começa aí, né? Se a gente colocar uma metodologia de como se fazer a arte de fazer pergunta,
A primeira etapa vai ser essa, quebrar barreira de exposição. Uhum. Aí, segundo, começar a perguntar, e aí depois você vai aperfeiçoando. E daí a estrutura que nós já comentamos aí, que é o objetivo, o resultado, o foco e o direcionamento. Sim. São 4 temas ali que você consegue fazer uma pergunta bem legal. E aí a gente na hora que a gente vai fazer uma venda. Qual que é o segredo das vendas? As perguntas, né? As perguntas. As objeções, matar as objeções. Como que você mata uma objeção? Fazendo pergunta. Até identificar a dor. Até identificar. Tanto pergunta para identificar a dor, como para identificar onde a pessoa quer ir. Onde a pessoa quer. Qual o resultado ela quer. O que ela se vê lá na frente. Sem simplesmente você sair jogando informação sem fazer questionamento. E outra, a pergunta também ela é legal. Porque tem as perguntas retóricas também. Por exemplo, numa conversa, num vídeo, você pode fazer as pessoas refletirem. Aquelas perguntas, qual é o passo mais importante que você precisa dar que você não deu até hoje, que você está procrastinando? Isso faz as pessoas pensarem. Refletirem. Cara, esse passo eu não estou dando. Então, tem a pergunta reflexiva, a pergunta aberta e a pergunta fechada. Para que você acha, onde você acha que casa essa questão da pergunta fechada? Porque essa é uma pergunta que você me faz também. Porque geralmente o pessoal fala nas vendas, né? Você quer fazer tal coisa? Sim. Você se vê fazendo tal coisa? Sim. Então agora, toma esse passo aqui. Que a pessoa aqui tem os 3 sim. Não sei se você já ouviu falar disso, né? Eu acho que vem caso a caso, né? Porque assim, por exemplo, na venda ela começa não tão fechada, né? Tem que ser aberta. É aberta. Aí vai estendendo, conforme vai desenvolvendo, aí você chega na fechada, né? A fechada já é, um exemplo, na venda. Você vai começar procura um exemplo. Qual que é? Você está numa loja de roupa. Um exemplo. Aí você pega e fala assim, qual é o estilo que você mais gosta? Então, é aberto. Você vai falar sobre estilo, tal. Para que eu conheça você e eu consiga nortear qual é o melhor caminho ali para fazer a venda para você. Foi desenvolvendo ali e tal, beleza, você gostou da mercadoria tal, daí é o fechamento. O fechamento daí já é uma pergunta fechada. Que daí é aquela questão que eu já sinto que você está com dúvida, ainda meio que ali, vai, não vai. Mas fala assim, a forma de pagamento vai ser à vista ou você prefere parcelar? Aí já é fechado. Ou é um ou é outro. Cartão ou dinheiro? Aí já são as fechadas, já acabou. Por quê? Daí você conduz a pessoa a já encerrar aquele contexto. Então a fechada literalmente é para fechar, né? E a aberta é mais para você ter possibilidade de desenvolvimento, de envolver algo. Sim, é para fechar ou para uma situação que você não quer aprofundar muito ali no tema. E vai ser para fechar também, né? Você, não vou me aprofundar no tema, então seria algo mais direcionado. Não, é para fechar. Se fechar, não precisa fechar a venda, né? Mas é isso mesmo. Não, mas até mesmo assim, por um exemplo, tá? Encerramento, você fala. Porque assim, não quero. Putz, eu preciso perguntar para o André, mas não estou com tempo. Eu já vou numa pergunta fechada. Fala, ô André, hoje você consegue vir às 17 ou às 18? Sim, já resolve ali, é o objetivo. E o bom da pergunta aberta, que é importante o pessoal entender, a pergunta aberta é para colher informação, né? Colher dados. Coletar dados. Tanto você que está aprendendo algo com o mentor, como você que está com o cliente. Né? E muitas vezes a pessoa quer ser direcionada via fechada, não vai rolar. Não vai. Porque o direcionamento, aí você já está mudando, né? Você não está querendo se desenvolver com a resposta. Você já está querendo que a pessoa dê a solução, ela não vai te dar. Não tem isso daí. É mais ou menos assim, André, como que eu fico rico? Putz, não tem. Né? Então as pessoas às vezes vão. André, se eu fizer tal coisa, dá certo? É muito. Não dá para saber. É muito subjetivo, né? Então não dá, não rola. E aí vem um ponto, André, que é ver a sua opinião. Né? O que hoje está em alta aí, né? A discussão, né? A tecnologia, a inteligência artificial. O que tem a ver a inteligência artificial? O que tem a ver
o medo que o humano está de ser substituído por ela, com a arte de fazer a pergunta. Deixa eu ver se eu entendi, então. Deixa eu entender a sua pergunta. O que tem a ver o medo do ser humano ser substituído pela IA, junto com a arte de fazer pergunta? Exato. Eu acho que é saber fazer a pergunta certa. Porque o que faz as pessoas terem medo de ser substituído? Não conhecer a inteligência artificial. Não conhecer a IA. Exato. É isso aí. Não sei o que é. Ser dominado isso pela me IA. ameaça. Isso. Eu acho que é buscar o conhecimento, porque qual que é o grande X do ChatGPT, por exemplo? É você colocar lá o prompt. O que é o prompt? É uma pergunta que você faz, é um comando que você dá. Então, é a arte de fazer pergunta. É a arte de fazer. Sabe? Quanto mais perguntas você souber fazer, ou como você souber fazer a pergunta, melhor você vai ficar. Então, melhor vai ter as respostas. A gente pode colocar que o segredo está na arte de fazer a pergunta, está onde vai ser definido se a inteligência artificial vai dominar o ser humano ou o ser humano vai dominar a inteligência artificial. Porque, Sim. Vamos lá, se o ser humano não souber fazer pergunta, a inteligência artificial vai ser superior a ele e vai substituir ele. Agora, se o ser humano souber fazer pergunta, ele vai o quê? Ele vai conduzir a inteligência artificial. Como uma ferramenta. Como ferramenta. Que é o que ela é, exatamente. E aí ela não domina ele. Não. Então, a arte de fazer pergunta está até mesmo para solucionar o grande dilema do medo, esse monstro do avanço da inteligência artificial. Exatamente. Então, tamanha relevância de saber fazer uma boa pergunta, de saber fazer pergunta. E não tem pronto fugir. Hoje, ou você vai ter que usar uma inteligência artificial, ou você vai ter que ceder espaço para começar a fazer uma outra área, porque se você não sabe fazer pergunta para IA, ela vai te substituir. As coisas mais simples ela vai resolver. Então, você tem que estar se aprofundando. Eu sei fazer, coloca o que você sabe fazer, eu sei fazer isso. Agora, através do seu conhecimento, ela vai te guiando para os caminhos. Exato. Você tem o conhecimento de finanças. A pessoa que não tem conhecimento de finanças, na hora que for fazer uma pergunta de finanças para IA, vai ser diferente. A sua pergunta vai ser muito mais arrojada do que a da pessoa que não tem o conhecimento. E aí eu vou lançar um desafio pessoal, um desafio. E aí, vocês estão preparados para conduzir a inteligência artificial via perguntas qualificadas? Ou vocês ainda estão com medo de não saber perguntar para a inteligência artificial e ela conduzir vocês? Comenta aí, qual que é o momento que vocês estão aí? É muito importante comentar, porque o conteúdo, como eu costumo até falar nos meus outros vídeos, ele continua nos comentários. A ideia é ter uma discussão. Então, coloca os seus comentários aí, respondendo o que o Vinícius perguntou. Você está preparado para usar a IA e como que você está se preparando para fazer melhores perguntas? Porque é simples, é só pegar o celular, instalar aqui e fazer e começar a usar. E agora a gente está partindo para o encerramento. É isso. Então acho que qual pontuação a gente vai trazer? Pontuação aí é aquela questão. Acho que vamos já começar a dar um segredo pro pessoal. Então, começar a usar a inteligência artificial para colocar lá, jogar lá no ChatGPT. Qual é a melhor forma de estruturar uma pergunta? Essa deixa ele te orientar. Ótimo comando, sensacional. Então, pessoal, a gente está partindo para o encerramento. Eu quero dizer para você, se você não buscar melhorar a sua comunicação através das perguntas, você vai estar perdendo muita oportunidade. Então começa a partir de agora a se questionar e a questionar de uma melhor maneira as pessoas. Você vai ver que você vai ter muito mais oportunidades. Isso aí. E aí, vamos finalizar com uma pergunta, né? Pessoal, gostou do conteúdo? Se gostou, comente. Se não gostou, comente também, porque é importante a gente saber. E deixa o like, hein? É isso aí. Combinado? Tamo junto, pessoal. Até o próximo episódio. Um abraço, até mais.